Quase metade da população brasileira deve ter mais de 50 anos até 2044. O número preciso é 40%. E essas pessoas devem responder por 35% do consumo do país até lá, o que espera-se chegue a cerca de 3,8 trilhões de reais. O varejo está preparado para esse cenário ou está focando demais na geração alfa e negligenciando esse segmento? Para falar sobre o assunto, eu, Thaís Barrov e Juliana Piai, sócia da Fronte, recebemos hoje aqui a Lívia Rollerbach, consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento na América Latina e uma das coordenadoras da pesquisa Mercado Prateado Brasil 2024, realizada recentemente pela Data8, um hub de pesquisa, tendências e inovação sobre a economia da longevidade no Brasil e na América Latina. Lívia, seja bem-vinda. Olá, Thaís. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina, essa é a segunda vez que a gente fala sobre esse tema aqui no podcast. A gente chegou a falar na primeira Boa. temporada, há 4 anos atrás quase, e vira e mexe a gente conversa sobre retomar esse assunto. Estávamos só esperando um gancho e a pesquisa de vocês foi o gancho que a gente precisava. Mas assim, para colocar todo mundo na mesma página, quando a gente fala em geração prateada, de quem exatamente nós estamos falando? Tá. Bom, não existe ainda uma taxonomia, vamos dizer assim, uma taxonomia muito comum assim, para o termo, né? Quando a gente fala de geração prateada, longevidade, envelhecimento, normalmente a gente olha para a geração acima de 60 anos. Mas aqui no Data8, nos estudos que a gente vem realizando junto a essa população, a gente começou a olhar para o mercado 50 a mais, ou seja, a população acima de 50 anos, porque também as pessoas que hoje se encontram entre 50 e 60 anos são pessoas que estão se preparando para o envelhecimento. Então, a gente sempre traz um pouco desse olhar de entender quem já está vivendo hoje dentro de uma curva de longevidade, de maturidade, quais são os desafios, quais são as demandas, enfim, oportunidade, mas a gente também olha para esse público, vamos dizer, os próximos da fila, né, que é quando a gente consegue entender um pouco de comportamentos emergentes, uma visão de tendências, né, para alguns mercados, por exemplo, como é que eles podem se preparar para essa demanda. Importante também dizer porque as pessoas entre 50 e 60 anos, onde está mais concentrado o que a gente chama de geração sanduíche, que são aquelas pessoas que hoje ainda, né, muitas delas estão ainda provendo e cuidam de filhos, e também cuidam de pais, né, que ainda estão vivos, né, pais que tenham, enfim, por volta de 80, 90 anos. Então, essa é uma geração que está vivendo muito o envelhecimento dos próprios pais e com isso eles começam a repensar o próprio envelhecimento. Então, é interessante. Então, a gente aqui no Data8, quando fala de geração prateada ou de longevidade, a gente inclui as pessoas acima de 50 anos, sempre com essa visão, né, de como que eles estão se preparando, e as nossas análises sempre levam em consideração diferentes segmentos, porque não é igual você falar de uma pessoa de 50 anos, né, ou demanda de uma pessoa de 80 anos, né? É sempre importante a gente também entender essas diferenças que existem na curva. Então, e essa era exatamente a minha próxima pergunta, porque a gente tem feito algumas entrevistas aqui nessa temporada, sobre eventos de varejo, então NRF e outros eventos, e as pessoas voltam muito com a pauta, sobre a geração alfa, focando muito nessa Uhum. geração mais jovem e tentando encontrar padrões de comportamento e padrões de quem que é essa geração. Agora, quando a gente vai falar de geração prateada, a gente está falando de um range, né, de uma curva enorme, assim. Uma pessoa de É. 50 é completamente diferente de uma pessoa de 80, as necessidades, o estilo de vida. Dá para colocar todo mundo nesse mesmo bolo e chamar de geração prateada? A gente consegue traçar as similaridades desse público? É um público muito diverso. Como que é isso? Thaís, é um público diverso, sim. A gente aqui vem a cada vez mais, a cada estudo, né, que a gente traz, que a gente publica para o mercado, a gente vem trazendo novas lentes para analisar esse público, né? Não só a lente sociodemográfica, né, que por si só é a primeira importante, então a gente analisar por faixa etária, negócio você falou, uma diferença de uma pessoa de 50 para uma pessoa de 80, analisar por classe social, analisar por gênero, tem todos, né, por região do país, todas as lentes que a gente tem sociodemográfica, mas a gente também já começa a fazer uma análise de comportamento, né, atitude. Há 2 anos a gente soltou também um estudo sobre segmentos que existem hoje dentro da longevidade. A gente identificou 6 perfis comportamentais de como que as pessoas se relacionam, né, com a maturidade dessa fase de vida. E também é uma lente, assim, uma lente a mais, né, um degrau de profundidade a mais quando a gente tem diferenças de comportamento aí que estão conectadas com valores, com personalidade e que vão guiar decisões de compra, de consumo, enfim, de rotina, de hábitos, assim, de uma forma geral. Mas
quando a gente fala, né, grandes estudos, igual o que a gente, vai lançar, né, agora, que é o estudo que a gente está falando de consumo prateado, aí sim a gente pode colocar todo mundo no mesmo bolo, quando eu quero dar luz a qual que é o tamanho do mercado que essa população acima de 50 anos já movimenta aqui no Brasil. Então, de fato, a gente conseguiu dimensionar qual que é o impacto do consumo dessa população no PIB brasileiro. Então, aí sim eu posso falar, né, o impacto igual quando eu falo de grandes segmentos, né, o mercado infantil, por exemplo, e por aí sim, aí você pode consolidar, mas obviamente, né, para cada setor da empresa, para cada empresa, marca, né, é super importante começar a afunilar, entender de fato quem quer ser o público, aí não dá para a gente vê muitos produtos aí, prateleiras, né, de enfim, aí fora, em todos os pontos de venda, produto 50 a mais, minha solução é 50 a mais. Aí eu falo: "Bom, espera aí, 50 a mais quem, né, para quem, que momento, qual que é a demanda, etcétera". Aí o mergulho se faz muito necessário, né. A gente já volta nessa questão dos perfis de consumo, que é uma outra pesquisa, né, anterior, acho que vale a pena a gente É. voltar nisso, mas antes da gente voltar para essa, eu queria falar especificamente da pesquisa que vocês estão lançando agora, que é a mais recente. Então essa pesquisa mostra que os brasileiros acima de 50 anos devem ampliar sua participação no consumo total do Brasil de 24% em 2024 para 35% em 2044. Em valores absolutos, esse número passa de 1,8 trilhão de reais para 3,8 trilhões de reais. Quais fatores demográficos, econômicos, o que sustenta essa projeção e essa análise de vocês? Tá. Essa é uma metodologia que a gente, na verdade, desenvolveu primeiro para um estudo que a gente fez, publicado ano passado, um estudo que foi encomendado pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e foi um estudo que tinha a intenção de dimensionar o tamanho da economia prateada no Cone Sul, né, nos países de Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. E aí, na verdade, esse foi uma metodologia bastante robusta e que a gente adaptou com uma equipe de economistas, enfim, estatísticos, que, foi uma metodologia que a gente se baseou em uma metodologia que já existe, na verdade, de um estudo que foi encomendado pelo Oxford Economics e um estudo grande que há muitos anos conseguiu medir o tamanho da economia prateada na Europa. Então, na verdade, a gente entendeu como que eles fizeram isso, adaptou, né, óbvio, assim, para a nossa situação, mas falando de uma maneira mais, fácil, né, para todo mundo conseguir entender, porque a metodologia, óbvio, né, ela são vários passos, a metodologia é realmente bastante complexa e robusta. Mas o que a gente faz, a gente acessa bancos de dados públicos que existem naquele país, por isso que a gente conseguiu fazer primeiro, né, para 4 países aqui da América Latina, e agora, por fim, a gente trouxe e adaptou para o Brasil, né, no final do ano passado e agora publicando esse estudo. A gente acessa dados públicos disponíveis sobre o consumo daquela população. No caso do Brasil, a gente utilizou a POF, né, que é a pesquisa de orçamentos, familiares, que é uma pesquisa conduzida pelo IBGE, é uma pesquisa extremamente, assim, complexa de ser realizada, porque na verdade eles acompanham o consumo de famílias brasileiras, na linha, assim, o que consumiu esse mês de arroz, de feijão, de alimentos de consumo de gastos com habitação, com saúde, com vestuário, enfim, de todas as pessoas daquele lar. Então, é um estudo, assim, na verdade, bastante parrudo que o IBGE, ele roda, inclusive, eles estão agora em campo, né, fazendo a nova POF, que eu espero que seja publicada logo no ano que vem, e são amostras muito robustas, né, a amostra que a gente está falando de a que a gente usou aqui, 178.000, pessoas, né, indivíduos investigados. Então, primeiro, assim, é uma base de dados que a gente confia muito, que é muito interessante para poder trabalhar. Então, a partir deste consumo, né, essa base de dados, que ela é pública, isso que é muito maravilhoso, ela é acessível, aí a gente faz realmente uma análise de microdados, a gente consegue, através de, enfim, alguma, né, metodologia desenvolvida, uma análise por adulto equivalente, a gente consegue entender como que é o consumo de lares que têm a presença de pessoas acima de 50 anos versus lares que têm, né, que não têm, que têm a população abaixo de 50 anos. Então a gente consegue entender como que aquele orçamento mensal, vamos dizer, aquela pizza, né, que a gente brinca com isso, né, no fim do mês, como é que aquela pizza do orçamento familiar está dividido, né? Quanto que se gasta eh, com habitação, com alimentação, com saúde, serviços pessoais, higiene, enfim, existem, né, várias categorias, essa categorização inclusive é feita pelo próprio IBGE. Então a gente consegue olhar este consumo.
E olhando este consumo por setor, mas esse consumo também agrupado, a gente consegue chegar, né? E quanto que essa população acima de 50 anos e comparada com a população abaixo de 50, o quanto que essa população hoje está consumindo nesses diversos setores, com produtos e serviços desses diversos setores, né? E qual que é e para falar de projeção, aí a gente faz um cruzamento com outras bases de dados, né? Como por exemplo, enfim, a projeção estimada, né, de crescimento para o nosso PIB, projeção demográfica, principalmente, né, de crescimento populacional. Então a gente faz um cruzamento para conseguir entender o quanto que esse consumo se projeta no tempo com essa visão de crescimento populacional. Lívia, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Claro. Sobre essas projeções que vocês fazem, existem quebras por tipo de produto, por grupos de produto? Porque a POF, ela traz bastante quebra, aliás, ela é muito detalhada, né? Chega ao Sim. nível de consumo de meia, consumo de Arroz canetas, integral, arroz integral. arroz Não, tem integral algumas versus branco, é isso mesmo. tem algumas categorias que a gente, quando vai trabalhar a POF, eu olho e falo, gente, tem consumo de xuxinha de cabelo. Então, assim, ela é É muito isso. detalhada, muito embora quando a gente vai extrapolar para o todo, a gente sabe que esse detalhamento também não funciona tão bem. Mas no nível Uhum. das projeções de vocês, vocês fizeram quebras por categoria? Fizemos, a gente conseguiu analisar principais categorias, né, exatamente porque também era interessante para a gente medir não só o consumo de uma maneira geral, o consumo projetado, mas principalmente entender o consumo em determinados setores da economia, porque o que a gente queria entender é o que a gente já tem aqui muito estudado em pesquisas ad hoc, feelings, a gente queria confirmar, né, nesse grande número, como que essa transição demográfica, esse crescimento populacional, como que de fato ele impacta, né, no crescimento ou no encolhimento, vamos dizer assim, de alguns setores da economia. Então a gente já sabia, por exemplo, que o setor de saúde é o principal setor impactado pelo envelhecimento populacional, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Enfim, você tem uma pressão maior no sistema de saúde, né, com o envelhecimento da população por serviços, né, e produtos, por exemplo, de prevenção à dependência, de cuidados de longa duração, enfim. Agora, a gente queria entender em outros setores, como por exemplo, educação, vestuário, entretenimento, habitação, moradia, enfim, alimentação, como que esse consumo, na verdade, como que ele impacta, e principalmente em números, né? Entendendo quanto que alguns setores podem crescer, quanto que alguns setores, por exemplo, podem encolher caso não se adaptem, né, a esse envelhecimento populacional, quer dizer, né, se não desenvolverem produtos, serviços, enfim, e começar a olhar para esse novo consumidor, que a gente fala novo, apenas porque a indústria não olha para esse consumidor, não prioriza esse consumidor, mas é um novo consumidor, né? É também uma oportunidade. A gente que estuda a transição demográfica, e aqui, por exemplo, dentro do BID, né, no meu trabalho, eu fico como consultora, o BID tem um papel também muito de advocacy, né, para políticas públicas. Então, ali a gente olha essa transição demográfica muito como uma lente de é realmente um grande desafio como humanidade, assim como a transição climática, que a gente vai ter que adaptar sim ou sim, ela já está acontecendo, né, e está acontecendo muito rápido na América Latina, muito rápido assim no Brasil. E o que a gente chama de economia prateada é quase uma externalidade positiva, é o que a gente pode dizer, porque você tem uma massa, né, de uma população envelhecendo muito rápido, com uma expectativa de vida que aumenta, então existe um chamado, né, para que, enfim, as estruturas sociais, para que as indústrias se adaptem, né, para esse consumidor, porque é um grande consumidor também. Lívia, já que um dos principais objetivos de vocês foi comparar a cesta de consumo, não sei se eu posso falar assim, Sim. de residências com pessoas 50 a mais e outras residências, quais foram os principais achados de vocês? O que que a gente pode dizer que são as principais diferenças nessa comparação? Tá. É importante, eu acho que a gente pontuar aqui, agora que a gente vai entrar um pouco mais em dados e achados, que esse é um estudo que a gente fala de consumo, não necessariamente de gasto. E é importante pautar, porque a POF, o que é muito interessante, ela consegue mapear consumo das pessoas, dos brasileiros, né, em diversos setores, né, da economia, com produtos e serviços. E muitas vezes um consumo não necessariamente é igual a um gasto. Eu vou dar um exemplo.
Uma pessoa, por exemplo, ali na POF, quando ela fala que ela fez uma consulta, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, no SUS, não necessariamente ela teve um desembolso direto, né, ali, mas existe um consumo de um serviço de saúde. Então, é importante a gente olhar, porque o nosso interesse aqui é entender consumo nesse sentido mais amplo, né, para entender essa cesta de consumo no sentido mais amplo. Então, quando de fato a gente vai comparar essa quebra, população 50 mais, 50 menos, a gente vê que, à medida que as pessoas, os brasileiros, vão envelhecendo, esse consumo ele vai ficando mais enxuto, ele vai ficando mais concentrado, né? Ele de fato vai olhando muito mais para as necessidades básicas mesmo de moradia, alimentação, transporte, saúde, diferente da população mais jovem, que tem um consumo maior, por exemplo, com educação, ter consumo maior com vestuário, né, com higiene pessoal e outros itens. Até porque, quando a gente faz a quebra, e aí agora dentro de 50 a mais, quando a gente faz a quebra também das diferentes faixas etárias, então a gente vê uma pessoa entre 50 e 54 anos, comparada com uma pessoa 80 a mais, por exemplo, a gente também tem diferenças ali, né, que de fato vão se dando à medida que os anos passam. Então, à medida que os anos passam, as pessoas envelhecem, o consumo, né, de produtos e serviços de saúde, como eu falei, eles crescem, né, as pessoas vão recorrendo mais. E aí, até recuperando a sua pergunta anterior, a gente também conseguiu medir com esse estudo, dentro, por exemplo, da cesta de saúde, quais são esses serviços, esses produtos consumidos. Então, aqui a gente também conseguiu identificar, por exemplo, dentro da cesta de saúde, consumo com medicamento, consumo com suplementação, consumo com internação, consulta médica, plano de saúde. Dentro de medicamento, a gente consegue até identificar quais são categorias de medicamento que são mais consumidas por essa população, né? A gente também consegue entender, por exemplo, quando a gente vai falar de medicamentos para algumas doenças crônicas no Brasil, quais são os mais consumidos por essa população. É realmente um estudo extremamente profundo e a gente consegue olhar não só para esse consumo atual, como a gente consegue projetar nessa linha do tempo, e entender como que esse consumo tende a aumentar, né? Claro, tende a aumentar dentro dessa visão de crescimento populacional, né? Se a gente tiver uma adaptação, né, de indústrias, vou dar um exemplo de uma outra indústria, por já falar, por exemplo, setor de educação. O setor de educação é um setor que hoje, por exemplo, é um consumo muito maior na população abaixo de 50 anos. Mas isso simples porque, não necessariamente por demanda, mas por oferta. Porque, de fato, hoje não existe, né, por mais que é uma grande tendência hoje, né, a tendência de, eh, enfim, de recapacitação, né, de pessoas acima de 50 anos querendo, de novo voltar a estudar ou se recapacitar, até para se recolocar ou prolongar a sua vida laboral, né, a sua longevidade produtiva, né, que é um conceito também que a gente trabalha. Não existem hoje, né, aqui no Brasil, o setor de educação ainda não acordou para esse fenômeno do tsunami prateado, né, porque tem uma oportunidade gigantesca. Então, quando a gente vai olhar também para esse consumo, a gente obviamente leva em conta, muito mais uma questão de oferta, né, e não necessariamente existe a demanda, porque a gente sabe que a gente vem traqueando em estudos que a gente faz de tracking de comportamento, mas a gente vê que hoje a indústria ainda não alcança essa demanda. Então as nossas projeções são feitas com base nisso. Óbvio que os ponteiros podem mudar caso a indústria comece também a se movimentar, né? E nas próximas POFs, por exemplo, já começam a ser medidos, né, consumos em outros setores que, por exemplo, a gente ainda não via, por uma questão de oferta. Você está falando da indústria de modo geral, especificamente eu ia te perguntar se você acha que o varejo brasileiro, porque a gente fala principalmente com o pessoal de varejo, já acordou para as necessidades e para o tamanho desse público, mas eu tenho quase certeza que vai dizer para mim que não. Então, eu queria É, muito entender de pouco. você, né, quais oportunidades você vislumbra que estão perdidas e estão aí quicando e Estão na ninguém mesa. percebeu, estão na mesa e ninguém percebeu ainda? Deixa eu, antes de você Nossa. começar, Lívia, deixa eu trazer Hum. um dado que eu achei super interessante na pesquisa, é que a gente vê que sim, o consumo de vestuário em específico, ele vem diminuindo, ele vai diminuindo Uhum. à medida que aumenta-se a idade, né? Nos 50 mais, depois nos 60 mais, tem uma diminuição considerável quando a gente fala da distribuição, porque é isso que a gente está olhando Sim. ali, né? A distribuição do É. gasto. Por outro lado, a pesquisa também traz que o volume dessas pessoas vai crescer muito. Então, ainda que eu tenha uma distribuição menor, eu tenho mais dinheiro na mesa, eu tenho mais consumo possível, né? Como você trouxe lá atrás, o Uhum. consumo possível dessa população
proporcionalmente vai ser menor do que ele gasta com saúde, por exemplo, mas é muito Sim. dinheiro, né? Muito dinheiro que está na mesa. E acho que isso ajuda a gente a entender a pergunta da Thaís aí sobre as oportunidades para varejo. Exato. Olha, na verdade, existem, poucas indústrias, de fato, assim, que, como vocês falaram, né, que de fato tem se despertado, né, para esse novo consumidor. A gente vê, obviamente, a saúde, né, o setor da saúde de uma forma geral, ele já se despertou, né, porque é muito motivado, assim, por essa visão das pessoas de hoje olhar para uma prevenção, por exemplo, né, uma visão de prevenção à doença, prevenção ao envelhecimento, então toda a indústria de suplementação e pós-Covid também, pós-pandemia, essa foi uma indústria que aqueceu, né, as pessoas ficaram um pouco mais ligadas, né, a entendendo a correlação com o estilo de vida, com hábitos, né, e como é que isso impacta em saúde, enfim, se eu vou pertencer ou não a um grupo de risco. Então, isso é uma coisa que de fato tem mudado bastante. A indústria também do entretenimento, também é uma indústria que mexeu bastante o ponteiro, também um pouco mobilizada ali, né, pós-Covid também. Mas quando você fala, você acha que seu exemplo foi perfeito. Por exemplo, a indústria de vestuário, o setor de vestuário, o setor de educação é um que a gente fala assim, bastante, porque é uma tendência muito clara que a gente percebe de demanda. Quando a gente vai olhar para demanda hoje de requalificação, demanda hoje de busca de novos postos de trabalho, ou até de empreender, existem dados hoje, né, quando a gente tira do Sebrae brasileiro, de novas empresas hoje, né, abertas, principalmente MEI e médias, pequenas empresas, né? E MEI, você tem hoje uma taxa muito importante, assim, de empresas que têm pelo menos um sócio, ou se é MEI, de pessoas acima de 60 anos empreendendo. E a gente sabe que é por uma questão de oportunidade, porque sim, muitas pessoas são aposentadas, não necessariamente elas se aposentam, né, e ainda continuam ali com aquele gasto, com aquela energia, com uma autonomia, com o desejo de continuar trabalhando, tem a necessidade também, óbvio. Então a gente percebe que hoje as pessoas começam a se mexer porque não existe espaço no mercado de trabalho, né? Infelizmente as empresas ainda têm um certo preconceito, essa visão de intergeracionalidade dentro das empresas, isso começa a chegar, mas chega muito mais para um lugar de responsabilidade social do que para um lugar onde eu acho que deveria chegar de oportunidade, realmente, que você está falando ali, de pessoas com uma bagagem, né, de aprendizado ali muito maravilhosa, mas que talvez precisam de uma reciclagem, né, de uma reciclagem, enfim, técnica e algumas questões de digitalização, algumas ferramentas, enfim, e para isso, de fato, o setor de educação, a gente fala, ele ainda não despertou. A gente vê muito mais fora do Brasil, tendências muito fortes, assim, e novas ofertas muito bem focadas nessa visão de requalificação. E aqui no Brasil, o que a gente vê ainda na área de educação é muito mais uma visão de entretenimento quase, né? Uma coisa meio de cursos para a melhor idade, etc. Uma coisa muito mais de entretenimento do que de fato Ocupação essa do visão tempo, né, de. Lívia? Do que Mais uma visão ocupação, de ocupar o tempo. mais ocupação. Por isso, mais de entretenimento, na verdade, cultura, do que de fato educação, assim, na raiz, capacitação, assim, preparação na raiz. E é um fato, gente, assim, sem fazer nada, apenas por uma curva demográfica, né, nas próximas décadas teremos menos jovens em sala de aula, cada vez menos, fato. Então, a gente vai ter espaços, de fato, em aberto, né. Mas, por outro lado, temos aí uma população gigantesca, né, que vai precisar produzir e ser mais ativo também economicamente, né, e vai necessitar constantemente dessas requalificações. Então, enfim, existe uma questão ali muito clara de demanda, né. Quando você fala de vestuário também, né, por mais que a gente acompanhe à medida que as pessoas vão envelhecendo, de fato, tem uma questão menos, uma mobilidade que vai se reduzindo, né, a partir de 80 anos, assim, principalmente. Então, gastos também com vestuário, gastos com, transporte mesmo, com entretenimento, eles se reduzem, mas a gente também em pesquisas, né, qualitativas ad hoc também que a gente já fez aqui, tem hoje um desafio muito grande na indústria de né, no varejo, por exemplo, de vestuário, que ainda também não se adaptou para essa população. Você me fez lembrar um estudo que a gente fez para uma grande marca de varejo feminino, né, eh, de moda, e quando a gente foi a campo, um dos títulos, né, que a gente levou, assim, a capa do nosso estudo era Abaixo a ditadura do bege.
E isso foi algo que a gente escutou em campo, que as mulheres falavam muito, mulheres de 60, 70 anos, falava: "Gente, fiz 60 anos, hoje é tudo bege, né". Ela fala: "Olha, não é só porque eu fiz 60, 70 anos que eu perdi, né, o meu desejo de minha sexualidade, meu desejo de ser sensual, de me relacionar". Claro, existem adaptações, né, aí que talvez são interessantes, né, das marcas perceberem num recorte de blusa, coisa de: "Ah, eu preciso de uma manga, não quero mais meu braço de fora", tem algumas coisas, uma roupa um pouquinho mais larga, etcétera, mas isso a gente está falando de estilo, de adaptação, né, mas de fato, quando você olha a parte de calçados também, é tudo muito, tudo muito plano, né, muito, que vai conversar com esse código visual, aí a gente já vai para um outro lugar, de quando a gente vai falar dessa semiótica da longevidade ainda, né, desse inconsciente coletivo, que é muito mais um lugar da vulnerabilidade, da fragilidade, do invisível, isso para todas as categorias. Quando a gente vai olhar para a questão de moradia, habitação, né, toda a parte de oferta que a gente tem para adaptação, por exemplo, das casas, né, quando as pessoas, né, uma certa idade, enfim, começam a precisar adaptar um pouco os lares, porque a tendência hoje é envelhecer dentro de casa e não mais, né, ir para um lar, enfim, uma instituição de longa permanência, salvo, obviamente, né, alguns casos e demandas. Mas hoje, por exemplo, minha mãe mesmo, minha mãe teve, né, a gente teve que agora recentemente comprar aquelas barras que coloca no chuveiro e tudo mais, mas é tudo muito, o design é muito hospitalar, né, é feio, é muito feio, você tem muito, tudo é muito feio, o tapetinho ali que não derrapa, é tudo muito feio. A gente tem alguns casos, inclusive tem um case de uma empresa aqui no Brasil que já começou a desenvolver, né, um mobiliário focado para a geração prateada, para as necessidades da geração prateada, mas com design, né. Por que que não pode ser bonito, gente? Por que que não pode ter uma estética agradável? O mesmo vai para o vestuário, né, por que que, enfim. Mas por quê? Está muito claro, porque as indústrias, as empresas não escutam esse consumidor, não investigam esse consumidor, não entendem quais são os códigos, né, de uma pessoa ali, uma mulher de 60 anos, brasileira, que mora em tal região, de tal enfim, com o que que ela se relaciona, para onde que ela está olhando, qual que é o desejo dela, qual que é a demanda dela no plano, falando de vestuário, né, enfim, no plano funcional, no plano, né, emocional, estético também daquela peça, identitário, enfim, são muitas camadas. E as empresas hoje investigam muito, sempre investigaram, né, enfim, jovens, mas de fato investigar essa população ainda é algo novo e recente, mas a No gente não, a gente não tem dúvida, acho que só para finalizar, a gente sempre fala, assim, o mercado da longevidade, ele não é nicho, ele logo vai ser mainstream, né, para todas as é, empresas, não é, tem como é. escapar. Lívia, você trouxe uma frase que eu me lembrei, assim, perfeitamente da nossa primeira temporada, quando a gente falou sobre economia prateada, 4 anos atrás, a nossa Hum, convidada trouxe exatamente a sua fala. Por que que o produto para pessoa 50 a mais tem que ser feio, tem que ser é. antigo, tem que ser, eh, com cara de, fora Descartável, descartável, sei lá, fora da moda, ou tudo muito igual. Ela trouxe exatamente essa sua fala, Lívia, muito, e 4 anos atrás. Então, assim, não sei Mudou se o que pouco, mudou né. muito, o que mudou de No lá para Brasil, cá. principalmente, pouco, Como é que a gente sai desse ciclo? Porque, você está dando a entender que falta pesquisa, né, a indústria não está interessada em pesquisar, em ouvir esse público. Por quê? É preconceito dos profissionais? É só preconceito? Como é que a gente sai desse ciclo? Thaís, é um pouco também, assim, é um pouco de preconceito, de etarismo, né. A gente, infelizmente, ainda escuta muito em reuniões aquela frase que eu quase me desmancho na cadeira, de tipo: "Ah, mas eu não quero associar minha marca com esse público, eu não quero que minha marca fique velha". Eu falo: "Ai, meu Deus", enfim, tá, né, ainda não entendeu o potencial que existe dentro desse mercado, não é sobre isso, mas existe essa visão ainda, né, que é uma visão realmente um código muito antigo, né, que muitas empresas ainda têm. Mas eu acho que mais do que isso, existe o desconhecimento mesmo, do entendimento do tamanho desse impacto, né, de entendimento dessa transição demográfica, né, dessa nova demografia que a gente está caminhando, não só como Brasil, mas como humanidade, planeta, assim, globo, de uma forma geral. E aí isso, de novo, né, eu não falo só em Brasil, assim, no mundo inteiro. A gente que vem trabalhando desde 2016, imagina,
aqui como Data 8, né? A gente começou a capinar esse mato lá atrás, quando ninguém falava disso, né? E a gente, cada vez mais, né? E que bom, assim, muito celebrado, a gente começa a ver como vocês, enfim, muitos canais, a mídia está despertando muito mais rapidamente para esse tsunami prateado, né? De novo, não só no Brasil, mas assim, hoje, se a gente faz uma varredura, um clipping que a gente faz constantemente de principais veículos, Brasil e mundo, tocando um pouco no tema, tá cada vez, a chuva está aumentando, né? As menções são cada vez maiores, né? E veículos, enfim, publicações, e também no nível acadêmico também começam a entender a necessidade da gente um pouco correr atrás do tempo, né? De acompanhar essa curva que está acontecendo muito mais rápido do que todo mundo percebia. Antes era algo que era mais de preocupação de demógrafos, né? Talvez, enfim, isso ficava recluso em outras áreas. E agora, de fato, a sociedade, de uma maneira geral, começa a se mobilizar mais para o tema. Então, acho que, de fato, falta informação. E estudos, né, pesquisas como essa, principalmente essa, né, que a gente está lançando agora, de dimensionamento da economia prateada, essa sim a gente está muito feliz celebrando, porque esse é um estudo que a gente tinha o desejo realmente de realizar já há alguns anos, porque a gente vem desde 2016 fazendo um track, né, uma medição de comportamento dessa população. Então, lá atrás, ninguém falava dessa população, vamos investigar. A gente fez vários estudos, né, que a gente apelidou de tsunami prateado. Então, a gente fez o primeiro em 2018, soltamos o segundo em 2021, depois fomos para a América Latina, a gente foi entender 7 países da América Latina, entrevistamos uma base de 20 mil pessoas em 7 países, para entender e a gente ir rompendo com esses estereótipos, né, com essas leituras equivocadas, né, de essas pessoas não têm poder aquisitivo. Não tem, a gente foi entender. Eles têm hoje, inclusive, muitos são arrimos de família, mesmo em classes mais baixas, né? Hoje, o que tem de aposentadoria no Brasil sendo utilizada para sustento, né, da família, de gerações mais jovens, principalmente pós-pandemia, com o retorno dos filhos para o lar, o que a gente até apelidou de ninho cheio ali pós-pandemia, isso é gigante. Então, a gente foi percebendo, assim, com essas pesquisas nossas, quem que é esse consumidor dando luz, quais são essas demandas, né? Por isso que eu consigo dizer olha, a demanda por curso, a demanda por vestuário, a gente foi conseguindo traquear quais eram esses vazios, né, que eles enxergavam nas prateleiras do mercado. Mas a gente ainda não tinha conseguido desenvolver ou adaptar, como a gente fez uma metodologia, né, enfim, robusta, certificada, para que a gente conseguisse ter essa medição, esse número, que a gente sempre via, né, na Europa, números de o tamanho da economia prateada, porque, de fato, países mais envelhecidos que estão estudando essa população estão se preparando há muito mais tempo para esse envelhecimento. Aqui no Brasil, América Latina como um todo, não. Então, de fato, estudos, né, esse é o estudo, na verdade, para a gente ter um papel-chave de despertar, né, os setores da economia, enfim, marcas, empresas, a entenderem o impacto dessa população em números, né, projeções de crescimento, né, principalmente em números, e essas projeções, né, de quais são os setores que tendem a crescer numa visão de oportunidade. Então, área de saúde, habitação, enfim, tende a crescer bastante, mas quais são outros que tendem a encolher caso não se adaptem, como a gente fala, né, enfim, ofertas na área de educação, vestuário mesmo, higiene, cuidados pessoais, serviços pessoais, transporte, entretenimento, porque são indústrias que não têm olhado para essa população. Esse eu acho que é uma observação importante, assim, para se fazer. Tendem a encolher por falta de atenção da Uhum, indústria, não por falta de demanda. A exato. demanda existe, é que a indústria não olha para isso, né. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa nossa conversa para a gente falar da comparação entre Brasil e América Latina, porque o estudo de vocês avaliou também outros países da América Latina, né? Como estamos nessa comparação? Estamos envelhecendo mais rápido? Estamos dando mais atenção, menos atenção para esse tema em relação aos nossos vizinhos? Qual que é o cenário? Na verdade, assim, a região da América Latina, ela é a região que envelhece mais rápido, né, em todo o globo, apenas por uma questão mesmo, assim, de demografia. E Brasil, dentro desse contexto, é protagonista, porque a gente simplesmente tem a maior população dentro dessa região. Esse estudo que a gente realizou para medir o tamanho da economia prateada, né, nesses países, de fato, a gente conseguiu entender, que a economia prateada, tal qual no Brasil, né, ela tende a duplicar, né, em apenas nas próximas décadas, né, nos próximos 20 anos, a gente também chegou nessa mesma visão, ela também tende a duplicar
né, salvo o tamanho dos mercados, nesses 4 países que a gente estudou. E quando a gente vai olhar um pouco mais, assim, para como que esse país vem se adaptando, né, ou vem olhando para a transição demográfica, é fato que, assim, o Uruguai, ele é um grande benchmark, assim, que a gente olha dentro da região, por uma questão de políticas públicas, né, ele é um país que ele vem se adaptando muito mais, assim, para esse envelhecimento, criando mais infraestrutura para esse envelhecimento. Ele também tem um ecossistema de inovação, de startups, né, de novos negócios também que estão se movendo ali. E também é um país que tem uma população envelhecida, né, proporcionalmente, uma população envelhecida muito importante. Então, isso acaba, né, mobilizando ali esse país para poder olhar, né, para essa transição de uma maneira mais ativa, vamos dizer assim, do que outros países, né? E a gente identifica também em alguns outros países, Colômbia também, enfim, é um país que também tem caminhado um pouco para esse olhar de desenvolvimento também de políticas públicas, mas de uma forma geral, a gente percebe que assim como no Brasil, né, são países que ainda estão tentando entender essa transição. Quando a gente vai olhar para o ecossistema de inovação, né, eu falei de Uruguai, mas aqui no Brasil a gente tem um ecossistema bastante interessante de. Quando a gente fala de ecossistema de inovação, eu estou falando de novas startups, tecnologias, empreendedores, enfim, investidores, né, também, aceleradoras, né, que são, enfim, intermediários importantes, né, dentro de um ecossistema de inovação. No Brasil, a gente tem um ecossistema que já começa a se aquecer, fundos de investimentos, né, que têm olhado apenas para soluções de longevidade, né, não aceleradoras específicas, mas programas dentro de aceleradoras que têm olhado para catalisar negócios da longevidade. Então, isso tudo tem acontecido no Brasil, e principalmente Brasil e Uruguai. E a gente também tem alguns outros países assim atuando, Colômbia, Peru também, a gente tem bastante também inovação acontecendo, Panamá, e aí junto com, né, aí já estou falando um pouco da minha experiência também ele junto com o BID, né, porque o BID hoje junto com o BID Lab, na verdade, eu atuo, né, que é o braço realmente do banco para desenvolvimento de novos ecossistemas, assim, fomenta novos ecossistemas de inovação. Então, de fato, eles hoje investem em programas, né, dentro de três grandes verticais que eles olham, né, aqui na América Latina. Então, eles estão olhando para as verticais de finanças, né, finanças pessoais, enfim, principalmente numa visão de como é que você dá mais acesso, né, ao sistema financeiro, como é que você desenvolve produtos e serviços financeiros para essa população, quando a gente olha para envelhecimento, desde de produtos e serviços que vão olhar para uma questão de mais acesso a crédito, né, por exemplo, para quem quer empreender e tudo mais. Uma outra vertical que eles olham, obviamente, é saúde e cuidados de longa duração. Então, desenvolvimento mesmo, por exemplo, da cadeia de cuidados, de cuidadores, né, que é uma das grandes profissões demandadas aí para as próximas décadas, né, desenvolvimento de infraestruturas, de serviços, né, também de saúde, para dar conta dessa população. E a terceira vertical que eles olham é a vertical de trabalho e emprego, né, porque a gente vivendo com mais saúde, tendo acesso a serviços financeiros, é uma população que precisa se criar estratégias ou entornos para que essa população consiga também se manter mais ativa, né, produtiva por mais tempo. Então, dentro dessas três verticais, hoje, eles têm parceiros que eles investem em países, assim, hoje na região, né, sendo principais, como eu citei, Uruguai, Colômbia, Panamá, com bastante trabalho interessante ali, Venezuela também tem feito um trabalho interessante. Então, você tem alguns ecossistemas que começam, mais sementinhas, assim, que de fato começam a ser desenvolvidas assim na região. A gente fez um estudo, inclusive até posso depois trazer o link para vocês, mas por busca no Google todo mundo consegue achar. Ele chama Tsunami Latam, que é um estudo que a gente publicou em 2022, que é esse estudo que eu citei há um tempo atrás, que a gente investigou mais de 20 mil latino-americanos, né, em 7 países da região. E esse é um estudo com essa visão de comportamento. De fato, a gente foi fazer foi essa primeiro mergulho para entender, né, como é que é essa população na América Latina em relação à digitalização, em relação à inserção, né, no sistema financeiro, a consumo nas áreas de, enfim, todos esses setores, né, de entretenimento, enfim, de educação. Então a gente foi entender, mapeando tendências, mapeando visão de hábitos, estilo de vida, enfim. E aí a gente tem essa publicação, uma parte dela está disponível para download, enfim, e a gente tem lá uma fotografia de como que os países, né, como que as pessoas daquele país estão olhando para a questão
de envelhecimento, estão se preparando, estão se relacionando, quais são demandas por produtos, serviços, e a gente também conversou com especialistas em cada um desses países para a gente conseguir entender um pouco qual que é o contexto, né, de desenvolvimento, como que esses países hoje estão olhando, estão entendendo. Chile também é um país muito interessante em nível de produção também acadêmica sobre o tema. Então a gente foi entender como é que esses países hoje estão trabalhando esse tema. Então faço também um convite para quem tiver o interesse, acessar o estudo de Tsunami Latam, bastante conteúdo também para conseguir entender como é que a região está se posicionando. Já que você falou desse estudo, então deixa eu voltar ao que a gente estava falando lá no começo, e eu queria que você pincelasse um pouco quais são as diferenças de comportamento que existem dentro desse grande grupo chamado Geração Prateada. A gente pode subdividir este grupo em outros grupos com base em padrão de comportamento? E se a gente pudesse, qual seria essa divisão? Como é que a gente dividiria? Tá. A gente tem um estudo aqui, na verdade. Esse estudo ele não é público, é um estudo que a gente trabalha de maneira estratégica, assim, para alguns clientes, mas eu vou dar uns spoilers. Oba! A gente conseguiu chegar em 6 perfis de consumidores, né, estudando e investigando essa população, enfim, desde 2016. A gente conseguiu entender 6 grandes perfis de consumidores. Eh, e sim, à medida que a gente entende como que essas pessoas se relacionam nessa fase de vida, né, com a maturidade, né, principalmente, a gente consegue ver como que isso impacta em decisões rotineiras, assim, de compra e consumo. Então, um perfil, por exemplo, é um perfil que a gente chama de autossuficiente. Os autossuficientes são, como o nome já diz, são aquelas pessoas que estão olham para a sua vida, enfim, a gestão da sua vida, da sua rotina, dessa maneira muito autossuficiente. Existe uma predominância nesse grupo de pessoas que são solteiras, são viúvas, enfim, então, até por uma questão de contexto, elas têm que ser autossuficientes, mas é muito comum a gente ver que isso é uma característica de personalidade que que sempre existiu, e que nessa fase de vida ela se amplifica. Então, são pessoas que têm muito controle, né, e fazem uma gestão muito bem feita, assim, eh, da sua vida de uma forma geral. Então, são pessoas que conseguem, por exemplo, hoje elas conseguem ter uma visão um pouco mais clara, assim, de futuro, de impacto futuro de longevidade, se preparam mais, em termos de consumo, por exemplo, é uma população, uma pessoa que ela vai, investir mais, por exemplo, em uma rotina de prevenção, desde atividades físicas, desde alimentação, desde suplementação, vai olhar também para, enfim, saúde integral, né, vai olhar também para terapia, enfim, dependendo, obviamente, de renda, mas é uma população que vai olhar para essa gestão de recursos, gestão da rotina, né, e é também uma população que investe muito em si, né, enfim, é uma população que se mantém, né, que se basta. E quando a gente vai olhar em relação ao futuro, medos, projeções, é uma população, é um perfil que tende a falar menos, assim, que tem medo de envelhecer sozinho e tal. Não, você percebe que, tipo, não, é um perfil um pouco mais consciente, né. Muitos deles passam pelo envelhecimento dos pais, inclusive podem assumir o papel também ali de gestores, né, dentro desse envelhecimento dos pais. Então é um perfil que a gente acha muito interessante, assim, muito ativo economicamente. Um outro perfil também, assim, bastante ativo economicamente, existe um outro perfil, que é um perfil mais carpe diem, assim, que a gente chama, que é um perfil que a gente chama de exploradores, mas diferente dos autossuficientes, o perfil explorador, ele é um perfil que a gente percebe que ao longo da curva de maturidade, é um perfil que passou por alguma mudança, assim, que é muito comum nessa fase de vida na entrada da maturidade, seja, a perda de um companheiro, de uma companheira, seja uma doença que essa pessoa se encontrou, viveu uma doença grave, ou uma pessoa que aposentou, foi aposentada, enfim, é algo, né, uma mudança de vida, assim, um fato, né, muito importante acontece, e é uma pessoa que de fato ela se transforma, ela se explora, ela vai explorar, né, novas versões de si mesma. Então é muito comum, por exemplo, a gente vê muitas mulheres, assim, é muito característico desse perfil. Mulheres, por exemplo, que de repente se viram viúvas, e mulheres que de repente saem para se conectar com
outros temas, com outras redes, com outros universos, né? A gente escuta, ai, minha mãe ficou louca, ai, agora minha tia tá... É porque esse perfil que começa a ficar muito ativo, é o famoso carpe diem explorador. Óbvio que muito diferente do autossuficiente, é um perfil que aí, em termos financeiros, não se planeja para nada, é muito gastador, é muito, enfim, faz altos investimentos, né, em si, na sua rotina, totalmente autoindulgente e tudo mais. Outro perfil que a gente acha também interessante, a gente estuda muito, é um perfil central, é o perfil do cuidador, como o nome já diz, né? O cuidador é aquele perfil muitas vezes não escolhido, um perfil um pouco que silenciosamente imposto, e é um perfil que aí a gente tem uma presença muito grande, né? Geralmente são mulheres que exercem esse papel do cuidado dentro das famílias, né? O cuidado de uma pessoa, né? De um parente, uma pessoa assim mais velha. E aí é bem complexo, assim, é bem sensível da gente olhar esse papel do cuidador, porque é um papel que ele tem um peso, uma carga emocional, uma carga de tempo, uma carga, às vezes, física em cima dessa pessoa. Então, quando a gente vai olhar hoje para uma questão de gênero, né, o papel do cuidador é um papel que afasta, né, as mulheres em muitas regiões, principalmente em classes mais baixas, assim, do mercado de trabalho, né, de um processo assim, mais ativo dentro da economia, e que, por um lado, é um papel que ele tem um peso emocional e causa adoecimentos também secundários. Então, é muito importante a gente olhar, e olhando para uma questão de, enfim, de economia, né? Quando a gente vai falar assim, de como é que hoje oportunidades, né, insights assim para marcas, empresas, a gente fala muito que o cuidador ele é o cliente do futuro, porque cada vez mais a gente vê que essa pessoa, o cuidador, ele está tomando decisões de compra, né, para a pessoa que ele está cuidando, a pessoa que ele está gerenciando. Então, muitas vezes você tem e é cada vez mais comum maduros cuidando de maduros. Então, você tem uma pessoa de 60 anos cuidando de uma pessoa de 90 anos. Então, ela é consumidora e compradora, né, shopper, como a gente fala, né, usuário e shopper para uma outra pessoa. Então, as empresas têm que começar a entender esse papel do cuidador, porque ele é muito chave nessas decisões, e prover não só produtos e serviços para quem ele está cuidando, mas para ela conseguir exercer melhor essa gestão do cuidado. Então, isso é super importante também. A gente tem outros perfis aqui também que eu poderia aprofundar mais. Eu acho que tem um último perfil importante dizer, um perfil que a gente olha que a gente chama em pausa, né? Assim como o perfil explorador, que teve algum momento de ruptura assim na vida, o perfil em pausa é um perfil que a gente vê hoje que ele está nesse lugar, meio de stand-by, assim, apertou o botão do pausa, algo, né? A gente sempre escuta em relatos assim que algo aconteceu, né, na vida de novo, né? Uma viuvez, ou a perda de um trabalho, ou uma doença, enfim, os filhos saíram de casa, mas é uma pessoa que está um pouco no limbo emocional. É interessante nesse perfil a gente vê uma predominância de homens, principalmente pós-aposentadoria, e principalmente aquele perfil de homens que fizeram carreira, né, durante muito tempo nas mesmas organizações, então sempre tiveram aquele papel do provedor muito bem definido, né, e no momento que eles são aposentados, né, não necessariamente tinham um desejo, né, tinha às vezes aquele sonho de vou me aposentar, agora eu vou viver ali com sombra e água fresca, e na verdade a falta de mobilidade social, isso realmente é um agravante emocional assim para esse público. Então, esse perfil em pausa é um perfil em termos de consumo, é muito mais restrito, né? Mas é um perfil que emocionalmente, pensando em impacto nos sistemas de saúde, enfim, é um perfil também que a gente olha com bastante cuidado aí, junto com o cuidador. E tem outros perfis também que são super interessantes. Aqui eu poderia falar muito mais. Muito interessante. Eu achei que você fosse fazer um recorte por idade, né, por faixa etária, e na verdade não, você está fazendo um recorte, o recorte é muito mais por, comportamento, e aí É, me parece um comportamento até pregresso, né. Essa questão de ser uma pessoa previdente, é previdente antes de é um perfil que sim, se demonstra essa característica antes até dos 50 a mais, né, sim. acompanha ali durante toda a vida. A Deixa eu te leitura fazer leitura comportamental, essa é a leitura quando eu já falo com você, essa lente a mais que a gente aplica sim, aqui, né, de uma segmentação que a gente desenvolveu, mas quando você vai ler pelas diferen acho que só uma coisa para complementar, assim, quando você vai fazer essa leitura por sociodemográfica, né, enfim, algo que a gente traz muito aqui é a importância de você trazer essa lente de interseccionalidade, porque quando você começa a aplicar algumas lentes sociodemográficas, então você vai olhar para uma questão de gênero, você vai olhar para uma questão de classe social, você vai olhar para uma questão de território, você começa a ter, você começa a ter assim, contextos, né, muito mais desafiadores para a longevidade. Então, você falar de uma mulher negra, uma mulher de 70 e poucos anos, numa periferia do Brasil, enfim, envelhecendo, é muito, né, ela tem um contexto ali
e a gente tem estudos, né, que de fato provam, assim, o impacto disso em expectativa de vida dela, obviamente, em qualidade ali de saúde, do comparado, né, numa mulher da mesma faixa etária, que vive na mesma cidade, mas vive num outro contexto de classe social e de território ali, por exemplo. Então é muito importante, assim, fazer essas leituras sociodemográficas, e aqui a gente traz essa outra, eh, mais uma lente, como a gente fala, né, para conseguir entender, assim, esse viés, né, de comportamento também, para entender, para conseguir desenvolver melhor, né, para que as empresas consigam responder melhor, né, para demandas dessa população. Tem um dado da pesquisa recente que me chamou a atenção, que é o fato de muitas dessas pessoas serem arrimos de família, os provedores da família, né. Isso. Você tem comparação se isso é um fenômeno recente ou se é algo que sempre existiu? E eu queria saber também qual que é o impacto disso quando a gente pensa na indústria, porque a gente falou muito aqui do quanto que a indústria não prestou atenção, não se ligou ainda da importância dessa faixa, né, desse perfil de público. Se a gente está dizendo que esse perfil de público é o provedor da família, qual o impacto disso para o planejamento da indústria, das empresas, para o varejo? Boa. Acho que só um cuidado, assim, a gente não tá falando que ele é o provedor único, né, a gente tem alguns dados de pesquisa, assim, que a gente vê que algumas famílias é provedor único, mas ele é ainda um provedor, ele participa muito das contas, né, do orçamento daquela família, mesmo em classes mais baixas. Eu acho que isso aqui que é importante, né, porque antes tinha-se uma visão, existe uma visão ainda muito antiga de que a pessoa, madura, né, o idoso, ele é sustentado, né, ele é um ga e geralmente realmente, talvez a partir de uma certa idade, em famílias ou que não fizeram um planejamento, né, para envelhecimento, pessoas que isso é muito comum hoje, entre a população que hoje está vivendo o envelhecimento, né. A população que hoje está vivendo, né, passando, que está por volta de 70, 80 anos, de fato a gente vê muito em pesquisa aqui, projetos internos, que é a população que não se preparou para envelhecer, do ponto de vista também financeiro. É muito comum a gente escutar algumas pesquisas qualitativas, coisas do tipo: "Ah, eu me preparei financeiramente para viver até os 80 anos e eu agora estou com 90. E aí agora meus filhos têm que me sustentar", enfim, aí você vê novos arranjos ali acontecendo. Porque de fato não existia, como agora, essa disponibilidade de informação e esse aumento de expectativa de vida, ele um pouco que surpreendeu, né, essa população que hoje está vivendo. Que é diferente quando a gente fala dessa população hoje entre 50, 60 anos, né, como a gente vê até 45 mais, né, que a gente começa a acompanhar. Essa população hoje está um pouco mais consciente, ela já entende que a expectativa de vida aumentou, que a probabilidade, eu, por exemplo, hoje falo: "Bom, probabilidade ou existe possibilidade de eu ser centenária?", algo que talvez há uns anos atrás sim, em pesquisa a gente vê hoje, né, mais de 20% hoje, né, as últimas pesquisas que a gente rodou, mais de 20% da população acima de 50 anos acredita que vai ser centenária, assim, já entende que isso é uma possibilidade real. Cada vez mais a gente conhece, né, a um ou outro centenário e vivendo bem, vivendo com, né, uma certa autonomia muito diferente do que a gente acreditava ser possível. Então, existe um preparo, que de fato hoje, na medida do possível, ele começa, né, a acontecer, a gente vê populações mais jovens que estão entrando na maturidade, enfim, de fato elas começam a fazer. Mas quando a gente fala dessas pessoas hoje serem arrimo de família ou serem, né, terem um papel financeiro, né, econômico importante dentro de casa, porque de fato quando a gente vai olhar para essa geração, claro, né, que é muito diferente quando a gente faz adaptação, tropicalização, o que é essa geração no Brasil, mas de uma forma geral, a gente olha para essa geração baby boomer, né, quando a gente vai olhar para diferentes gerações, essa de fato é uma geração que é a geração do pós-guerra, que é uma geração que se cresceu num momento de mundo ali, com uma visão de mundo de reconstrução. Então, é uma geração que tinha muito chip, né, a visão ali de estabilidade financeira. Isso era um valor muito importante para essa geração. Então essa é a geração que construiu, né, aquele caminho, aquele sonho da casa própria, do carro próprio. As gerações mais jovens, carro próprio, a gente está na época do sharing, né, não precisa, então, enfim. Mas a geração baby boomer, sim, então por ter sido uma geração que teve um valor, muito forte, né, de construção, é uma geração que construiu muito patrimônio.
simplesmente isso é um fato, isso é um dado, assim, existem pesquisas recentes que a gente viu do governo americano, por exemplo, do Federal Reserve, que eles foram entender que, eu não lembro o número, assim, de cabeça, mas eu acho que é por volta de 70%, entre 60% e 70% do patrimônio americano hoje está na mãos de pessoas prateadas, né, acima de 60 anos, mas de fato quando você vai ver, assim, grandes grupos de os grandes investidores hoje, assim, são pessoas maduras, né, enfim, você sempre tem, né, famílias, enfim, patrimônio, então sempre por trás você tem ainda uma pessoa madura que foi quem construiu aquela estrada, quem construiu a jornada, já vê a história de grandes empresas no Brasil, você vai ter um pouco aquela herança centrada um pouco na pessoa dessa geração, no prateado que fez essa construção em todas as classes, mesmo em classes mais baixas, aquela história da pessoa que veio ganhar vida, não sei o que, isso é muito comum da gente poder escutar. Então, pessoas que tinham mais esse valor de construção, de poupar, de guardar esse dinheiro, enfim, então, de construção de patrimônio, de investir né, enfim, em bens, não necessariamente imóveis e tudo mais. Então, por isso, né, essa é uma geração que hoje tem esse lugar, vamos dizer assim, essa função social dentro da dinâmica familiar, de ser esse arrimo de família. Não é à toa que pós-pandemia, isso a gente viu muito em estudos aqui, voltando, eu falei um tempo atrás do fenômeno do ninho cheio, mas ele foi muito interessante de perceber que pós-pandemia, a geração millennial, por exemplo, que já é uma geração com outros valores, é a geração que a carreira em grande empresa, meu pai que trabalhou 40 e tantos anos na mesma empresa, não, eu quero experimentar, eu quero entender a relação de propósito, né, enfim, outros valores. Então, uma geração que é mais fluida, por exemplo, millennials, pós-pandemia, uma geração que, por exemplo, também muitos entraram em processos de redefinir, revisitar, entender o que quer para o futuro, e nesse momento de troca, voltaram para a casa dos pais. Por quê? Porque os pais, aqueles baby boomers, eles têm esse lugar de ser aqueles pilares mesmo da família, né? São os arrímios. Então, quando a gente vê esse ninho cheio, novamente, né, esses lares, que é muito diferente, não são os pais indo morar com os filhos, mas os filhos muitas vezes vindo com netos, cachorro, periquito, papagaio, então são lares que a gente viu onde os pais começaram a destinar uma grande parte do seu orçamento ali, que muitas vezes vinha de aposentadoria ou vinha de rendimentos, enfim, para, né, para classes mais altas, começaram a destinar aquele valor que era para o consumo do seu cônjuge, para filhos, para netos, né, ou para gastos, assim, não necessariamente tão planejados, assim. Então, quando a gente começa a ver isso, a gente vê, essa é uma população que hoje ela está muito envolvida, né, em gastos, enfim, destinar parte dos seus gastos ali, não necessariamente para si próprio, né, mas também para os filhos, né, para a geração. Então, entendendo, e de novo, isso é para uma construção, enfim, de fato geracional, né. É muito mais difícil quando você vai falar de gerações mais jovens, geração Z, enfim, a gente vê hoje eu vejo algumas pesquisas, assim, sobre população mais jovem, quando fala essa geração nem, enfim, é uma geração que olha para o futuro de uma maneira um pouco mais muito diferente, né, não olha para o futuro com aquela visão de ilusão, de sonho, de construção, já olha para o futuro, transição climática, transformação demográfica, enfim, já olha para o futuro com muito mais cautela, já olha com menos envolvimento. Essa relação com o dinheiro, essa relação com o trabalho, ela já é muito diferente. Então, de fato, quando você vai olhar aí em termos, né, de poder aquisitivo, é também uma geração, obviamente, muito diferente da geração que veio construindo e acumulando, né, ao longo da vida. E as consequências disso a gente vai ver lá na frente, né? Dessa mudança de visão em relação ao futuro. Lívia, tem muito dado a pesquisa e a gente precisava de um episódio de 5 horas aqui para investigar aí a fundo em Tipo todos esse. eles. Mas para a gente ir se encaminhando para o final, eu queria que você dissesse se teve algum achado desse estudo que te surpreendeu, desse estudo mais recente em que vocês tentaram trazer dados, assim, colocar números no tamanho dessa geração. Thais, eu não vou falar que surpreendeu, na verdade, assim, é um estudo que ele confirmou, né, por isso que eu disse, assim, é um estudo que a gente celebrou, porque a gente precisava desse número, esse número mágico, sabe, assim, eu precisava hoje conseguir sentar, né, quando eu falo, quando a gente senta com clientes, com prospects, principalmente, novas indústrias que a gente está tentando ali abrir um pouco a janelinha e falar, olha, a gente está falando de um público que já representa 24% do PIB, né,
e daqui a pouquinho vai representar 35% do PIB. Quando a gente fala de setor de saúde, por exemplo, a gente fala em 2044, que é ali na esquina, essa é uma população que vai representar 50%. Gente, metade do mercado, né, de do que a indústria de saúde vai movimentar em 2044, metade vai ser movimentada pela população acima de 50 anos. Então, se você ainda não está olhando para essa população, né, está na hora de um pouco reconsiderar um pouco suas estratégias. Então, de fato, a gente precisava ter esses números, né, porque para a gente já era muito claro esse movimento, não só para a gente estar, né, há 8 anos fazendo esse monitoramento, né, constante de demandas, né, olhando para esse consumidor, dando luz para esse consumidor, mas também a gente vem acompanhando esse fenômeno no mundo, olhando para países, né, mais envelhecidos, né, e acessando estudos, enfim, dados, entendendo como que indústrias também, né, como é que todo esses setores eles vêm se desenvolvendo em outros países, assim, quando a gente já fala desse ecossistema de inovação, a gente começa a ver, tem vários novos segmentos ou nichos de negócio, vamos dizer assim, surgindo para atender demandas dessa população, mas muito mais, né, fora do Brasil. A inovação prateada, vamos dizer assim, realmente em países que já estão olhando para essa temática há muito mais tempo. Então, Brasil, para de fato a gente conseguir hoje, né, incentivar e gerar essa mobilização, que a gente acredita que ela não só é importante, mas ela é urgente, a gente de fato precisava desses números. Então, não me digo de novo, não me surpreendeu, mas a gente foi muito importante para a gente conseguir de fato quantificar e entender assim o impacto dessa população. O que eu posso falar que talvez me surpreendeu um pouco foi quando a gente olha para essa projeção futura, né, dos diferentes setores, quando eu comentei assim vamos dizer assim, talvez o sinal, né, a luzinha vermelha que ficam para alguns setores, assim, se eles não começarem a se mexer, realmente a gente conseguiu quantificar, assim, a perda, né, potencial de mercado, né, por exemplo, quando a gente volta a falar de novo de educação, que eu acho que é um setor que precisa se mexer muito rápido. E aí agora, de fato, a gente consegue ter esse número na mesa, né, para poder abrir um diálogo, abrir uma conscientização, porque o que a gente precisa é isso, né? Assim, não é só o setor público, o setor privado também precisa se adequar, né, e se mexer muito rápido para a gente criar essas novas estruturas para o envelhecimento. Isso é urgente. Vou falar por mim que o setor de vestuário me surpreendeu, e de educação também, né, porque esse é um público que tem mais tempo para buscar educação e tem interesse em se manter Sim. atualizado. Então, eu acreditava, quando eu peguei os números, eu achei que esses setores estariam melhor representados do que estão. Lívia, muito obrigada, foi ótima a nossa conversa, espero que a gente consiga trazer esse tema aqui nesse podcast mais vezes, porque ainda tem muito assunto, muitos vieses aí, muitos recortes para a gente fazer dentro dessa pesquisa. Super obrigada. Tem muito assunto. Obrigada pelo espaço também. Eu acho que vocês também têm um papel super importante em toda essa transição demográfica, então, grata pelo espaço e estamos abertas aqui também para a gente poder conversar. A gente vai rodar esse ano, no segundo semestre, uma nova onda do tsunami, né? O Tsunami 2025. Então, logo a gente vai estar com mais dados aí para a gente poder trazer aqui, para poder discutir. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!